Shalom, meus irmãos. Sou eu novamente. Gostaria aqui de comentar sobre um tema bastante interessante com os irmãos sobre a mulher adúltera. Não vou falar do papiro 65, 66, de datações ou da sua complexidade, mas quero falar aqui o que está escrito aqui e explanar no contexto histórico judaico. Então, vou começar aqui em João 8, versículo 2. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e colocando-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém. Eu acho ela bastante interessante, até mais ou menos fidedigna até de algumas passagens do original. Olha só, então ela foi surpreendida em adultério. Quebra do sétimo mandamento. Isso aqui é algo gravíssimo. Já é grave hoje, imagina no século I. Era mais gravíssimo ainda no século I ser apanhado em quebra do sétimo mandamento. E aqui eles continuam. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que diz? Não só tais mulheres, como homens também, tá? Eles enfatizaram a mulher, né? Eles queriam só a mulher ali, a parte mais fraca, digamos assim, né? Eles, aí aqui o verso 6, eles assim diziam para pô-lo à prova a fim de terem matéria para acusá-lo. Olha só que interessante, eles queriam um álibi. Eles queriam um álibi acusador. Olha só, se Jesus manda apedrejar, seria um enorme problema. É claro que ele não iria fazer isso, estou falando aqui uma suposição hipotética. E se ele absorve de uma maneira, por exemplo, vamos abraçá-la, vamos perdoar, ela fez isso, mas vamos dar uma segunda chance, e também teria um enorme problema, porque eles iriam falar que Jesus não estaria ensinando a Torá e estaria fazendo apologia à incentivação de transgressão. Então vamos lá, vamos aqui analisar um ponto. Nesse ponto todo mundo sabia, até o próprio Jesus sabia, que julgamento era no Sinédrio. É tanto que tem um texto que tem um irmão que pede para Jesus falar para o irmão dele dar uma parte da herança dele. Ele fala que quem fez ele juiz entre eles. Ou seja, querendo dizer, no contexto e um olhar ali do Sanhedrin, do Sinédrio. Então, no Sinédrio, tinham os juízes capacitados também para julgar até conforme ali a Torá, conforme a lei. Até as leis halárquicas também. Vamos lá. Então, se Jesus, hipoteticamente, condena essa mulher, primeiramente, qual era o problema que teria? Que ele não era membro do Sinédrio, ele não era juiz. E que Israel estava sob um jugo romano, e ele também tinha que obedecer algumas jurisdições romanas, ou seja, eles não poderiam matar sem autorização romana. Então Jesus também sabia disso. Então vamos lá. Jesus não era membro do Sinédrio, não era juiz, estavam sobre o jugo romano, a jurisdição romana. Então aqui nós temos 3 fatos aqui que ia comprometer se mandasse condená-la. Segundo tópico. Se a gente fosse para o lado contrário, digamos assim, se Jesus falasse que teria que absorvê-la, teria que amá-la e perdoá-la. Como eu falei como outrora, eles iriam acusar que Jesus estava pregando contra a Torá e contra até mesmo as consequências da Torá. Então, isso também serviria para acusar Jesus, até mesmo no Sinédrio, falando que eles estavam trazendo até ensinos contrários a um ensino milenar. Então, a gente tem, se vai para um lado, eles tinham ali um álibi. Se vai para o outro, também eles teriam um álibi. Então, Jesus, de maneira muito sábia, ele fala aqui no verso 7, como
como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhe disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Olha só que interessante. Então Jesus fala: Tá bom, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, de maneira extraordinária, todo mundo jogou a pedra ali no chão e saiu todo mundo e deixou ela sozinha. Ou seja, Jesus aqui foi muito sábio, foi muito equilibrado, que ele sabia ali o contexto de julgamento da época. Porque olha só, cadê o cara, né, primeiramente? Cadê as testemunhas exatas? E outra, por que não levaram no sinédrio? Por que levaram para ele? Então Jesus ele pegou no ar essa pegadinha aí que eles estavam tentando fazer para até mesmo matá-lo, até mesmo antes do tempo, né? Porque ele tinha que morrer de todo jeito, mas não antes, né? Olha só que interessante. Aí Jesus pega e fala aqui para a mulher, né? Então erguendo Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai, de agora em diante, não peque mais. Olha só que interessante. Mas Jesus dá uma instrução, ele enfatiza: Não te condeno também, mas vá e não peque mais. Olha só, Jesus enfatizou: Vai e não peque mais. Quebrou o sétimo mandamento, mas agora você está tendo uma oportunidade para você andar na techuvá, ou seja, retornar para os ensinos, instruções e lei de Deus e também na intimidade com Deus. Vai, não peque mais. Porque se ela desse continuidade, talvez ela não teria mais a sorte para uma pessoa como Jesus intervir ali na vida dela, para ela não morrer. Então, Jesus, de maneira muito extraordinária e muito sábia, ele usa essa expressão: aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. E assim ele equilibrou tanto um lado que poderia acusá-lo e o outro também, fazendo todo mundo calar e sair de fininho. Olha como nosso Jesus, né, nosso Yeshua é extraordinário. É um excelente exegeta, professor mestre e pregou de maneira extraordinária. Então, shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês.